Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos judeus: em verdade eu vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Disseram então os judeus: agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu e os profetas também. E tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte? Acaso és maior do que nosso pai Abraão, que morreu, como também os profetas? Quem pretendes tu ser? Respondeu Jesus: se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada. Quem me glorifica é o meu Pai, aquele que vós dizeis ser o vosso Deus. No entanto, não o conheceis, mas eu conheço, e se dissesses que não o conheço, seria um mentiroso como vós. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Os judeus disseram-lhe então: nem sequer 50 anos tens e viste Abraão? Jesus respondeu: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu o sou. Então eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus, mas ele escondeu-se e saiu do templo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, no Evangelho de hoje nós vemos uma outra discussão entre os fariseus e Jesus. Discussão essa que foi iniciada pela afirmativa de Jesus: quem guarda a minha palavra não verá morte. Nós vemos que em muitos pensamentos, em muitas culturas, a morte é como se fosse o fim da existência. Outras culturas veem a morte como um espaço onde você fica ali até que Deus venha e te liberte. E existem muitas outras definições de morte. Mas a questão é, Jesus nos diz que quando nós guardamos a palavra, nós não veremos a morte. Para o cristão, a morte não é um fim. A morte não é um rompimento, onde a partir da experiência de morte eu deixo de existir, ou a partir da experiência de morte eu fico num limbo. Não. Para nós que cremos, a morte, ou a morte física, a morte do corpo, é só uma passagem. É só uma continuação de algo que virá. A nossa vida ela não finda, a nossa vida não se encerra. Tudo aquilo que vivemos, nossas experiências, nossas relações, nosso ser, nossa memória, elas são preservadas e continuam vivendo uma vida na eternidade de Deus. Mas nós precisamos guardar as palavras de Jesus. O que significa isso? Significa que nós devemos ouvir e não ser uma Bíblia ambulante, né? Onde eu sei tudo de cor. Não. Guardar a palavra é ouvir, compreender e fazer com que a palavra de Deus se torne vida em nós. Portanto, irmãos, peçamos hoje essa graça de não somente conhecer a palavra de Deus. O demônio também conhece a Bíblia de ponta cabeça, mas conhecermos de verdade e colocarmos em prática.
todas as palavras e todos os ensinamentos de Jesus, para que assim, inundados por Deus, inundados pelo Verbo Divino, nós continuemos essa vida construindo dia após dia, essa vida que é construída aqui, mas que persevera no céu. Ó Jesus, o Senhor nos prometeu que quem guardasse a Tua palavra não veria a morte. Portanto, Senhor, pedimos primeiramente a graça de estarmos alicerçados em Tua palavra, que a nossa vida, que as nossas atitudes, que as nossas decisões sejam fundamentadas na Tua palavra, no Teu Evangelho. E pedimos também que, assim vivendo, assim inundados por Vós, nós não vejamos a morte, nós não sejamos surpreendidos pelo rompimento da vida, mas que possamos, após a morte física, estar com o Senhor na eternidade, com aquilo que somos, com aquilo que temos, com aquilo que a vida formou. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e de São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.